A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, a igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 9, aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos tratar sobre o seguinte tema: ouça os seus pais, analisando o livro de Provérbios, entendendo sobre os bons conselhos nesse quarto trimestre. Eu acredito que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar você que eu estou comentando também as lições dos adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9. Ouça os seus pais, aqui na classe dos juvenis. E é claro que essa lição vai nos ajudar a analisar um mandamento com promessa: honrar os pais. E vai ser uma bênção, claro, para a vida dos nossos alunos e também para a Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Eu acredito que se você se colocar como instrumento de Deus através da ministração da palavra, Deus vai te usar poderosamente em nome do Senhor Jesus. E eu creio que as pessoas serão edificadas para a glória de Cristo. Lembrando também a você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu vou agradecer você em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelos seus comentários. Coloca aí de onde você está assistindo, eu vou ter o prazer de te conhecer por aqui. Hoje nós chegamos na lição de número 9. Vamos analisar esse conceito bíblico, essa verdade prática, essa verdade que nos traz para o crescimento cristão, a honra de ouvir os nossos pais, a obediência em si, e nós acreditamos que vai ser uma bênção sim em nome do Senhor Jesus. É claro que a classe dos juvenis ela tem um diferencial das demais classes. Ao final de cada ponto você vai perceber que tem uma dinâmica, que é a ação do tópico 1, a ação do tópico 2, a ação do tópico 3. É muito importante que você faça essas dinâmicas com seus alunos. Lembre-se também de apresentar para os seus alunos o texto bíblico da lição. A sua lição, irmãos, ela possui um texto bíblico que é claro e vai te ajudar muito nessa ministração. A sua lição, irmãos, possui um texto bíblico que é claro e vai te ajudar muito nessa ministração. Não se esqueça de apresentar o texto bíblico. Lembre-se que a sua lição possui 3 objetivos específicos. Tente não fugir do assunto, observe os 3 objetivos. Sua lição também tem 3 pontos. E nós vamos analisar ponto a ponto de uma maneira que você possa compreender, tirar aqui as suas dúvidas e ministrar bem na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Quão difícil tarefa é ensinar para essa geração a importância da obediência aos pais, a importância de honrar os pais. Apesar que essa geração tem perdido muito esses princípios. Daí então nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, entrarmos ensinando a palavra, pregando a mensagem e expondo as escrituras. Isso acontece por quê? Por causa das jornadas de trabalho. Hoje um pai sai para trabalhar, a mãe também, justamente para poder ajudar nos recursos da casa. E a educação dos filhos acaba sendo terceirizada. Outras pessoas passam a educar os nossos filhos. Além do que, essa figura paterna e também materna acaba sendo desfalcada. E aqui, queridos irmãos, é que nós precisamos trabalhar esse princípio bíblico, esse princípio fundamental para ensinarmos os nossos alunos. Como eu já disse a você, a nossa lição hoje tem 3 pontos. E o primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar sobre o seguinte argumento: um texto para hoje. Nós vamos fazer a análise de 2 textos bíblicos que estão em Provérbios. O primeiro está em Provérbios capítulo 6, do versículo 20 ao 24. E o segundo está em Provérbios capítulo 23, do versículo 22 ao 26. Esses 2 textos bíblicos expõem princípios bíblicos que nos ajudam a ensinar a palavra de Deus para os nossos alunos. São preceitos apresentados pela Escritura Sagrada que vão nos ajudar
a crescer em nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 6, do versículo 20 ao 24, você vai perceber que aqui há um ensinamento de um pai para um filho, que ensina o seu filho a não andar com aqueles que praticam a maldade. Ensina aos seus filhos a não andarem também pelo caminho do adultério, pelo caminho da cobiça, pelo caminho do erro. E esse ensinamento aqui é traçado pelo pai, pela figura paterna. E esse ensinamento de Provérbios capítulo 6 remonta a um contexto bíblico que está em Deuteronômio capítulo 6 também, onde há um mandamento, onde há um texto que ensina, que é uma ordenança, é uma obrigação dos pais a ensinarem os filhos pelo caminho que devem andar, a ensinarem os filhos a caminharem, a exercer esse ministério, a exercer o ministério da justiça, a serem justos. E a própria palavra de Deus fala disso e descreve muito bem esse texto bíblico. Especialmente Deuteronômio capítulo 6, versículos 7 e 8. O próprio texto é explícito em dizer que o pai de família deveria ensinar os filhos a caminhar de acordo com a palavra. Essa palavra deveria ser exposta, apresentada, ensinada diariamente aos seus filhos. Daqui um princípio que nós podemos retirar e também lançar em sala de aula. Nós precisamos ensinar a palavra diariamente para os nossos filhos e perguntar também para os nossos alunos se eles estão aprendendo da palavra de Deus com você, com os seus pais e também nesse contexto evangelical a qual nós vivemos. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, traz o mesmo princípio, um mandamento, uma ordenança, uma obrigação de ensinar os filhos no caminho, ensinar os filhos deitado, levantado, em pé, nesse caso, sobre os princípios da palavra de Deus, sobre os princípios de obedecer a Deus. Pois é, foi o Senhor que estabeleceu esses princípios dos pais ensinarem os seus filhos a andarem conforme a palavra. Esse princípio não pode ser quebrado, apesar que muitas pessoas hoje têm abandonado as Escrituras. Na realidade, têm estudado, lido, mas não têm vivido conforme as Escrituras nos ensinam. E aqui há uma importância muito grande de incentivar os nossos alunos a viverem a palavra, a viverem as Escrituras, a passar esses ensinamentos para a próxima geração, a ensinarem também quando eles forem adultos e colocarem isso em prática na sua vida diária. E a importância das Escrituras para traçar o caminhar do jovem, para traçar o caminhar do juvenil é tão importante que a palavra de Deus apresenta que essa Escritura precisa estar atada, precisa estar guardada no coração, diante dos olhos, para que esse jovem possa crescer e avançar caminhando conforme a vontade de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 21 fala sobre isso e também nos resguarda a não andarmos no caminho das trevas. Aqui, você como professor vai trabalhar muito bem esse aspecto. Trabalhando esse aspecto, demonstra a importância de seguir e caminhar de acordo com a palavra. Também demonstra a importância de obedecer os pais, obedecer os ensinamentos, obedecer os princípios, à luz das Escrituras. Fazendo isso, você vai estar expondo a palavra. As consequências daqueles que não servem à vontade de Deus são as consequências que levam ao caminho das trevas. E não é esse tipo de caminho que queremos ensinar para os nossos alunos. Provérbios, capítulo 23, do 22 ao 26, ainda no primeiro ponto, você vai perceber que esse texto, e é muito importante ler esse texto em sala de aula, você vai perceber que esse texto expõe, ensina e demonstra para os nossos alunos sobre a importância de honrar os pais, sobre a importância de obedecer os pais. O primeiro texto fala sobre a obrigação dos pais em ensinarem o caminho da palavra. Já nesse segundo, já expõe a obrigação dos filhos em honrarem os pais de acordo com a palavra. Em primeiro lugar, nós devemos honrar os nossos pais de acordo com a Bíblia, porque eles nos geraram, eles cuidaram de nós.
tem nos dado educação, tem nos dado roupas, por exemplo, no caso dos juvenis, tem nos dado também alimento, tem nos dado cuidado, morada. Tudo isso faz parte de honrar os nossos pais, por causa desse cuidado e desse amor que, mesmo com limitações, eles demonstram para as nossas vidas. Em segundo lugar, devemos honrar os nossos pais, e explique isso para os seus alunos, porque é uma missão, é a nossa missão como filhos. Versículo 24 do capítulo 23 fala sobre isso. Você precisa honrar os pais por causa da missão que Deus te deu. Honrar esses pais porque esses pais um dia se sacrificaram por nós, um dia se colocaram em perigo, um dia retiraram do que tinham para poder nos alimentar. A gente precisa saber muito bem disso, que essa é uma missão. E é uma missão dada por Deus a nós como filhos, de cuidar dos nossos pais. Antigamente, naquela época, os filhos eles tinham esse dever e ainda possuem esse dever de, na velhice, cuidar dos seus pais, porque os seus pais cuidaram deles na infância. Esse é um princípio bíblico. Provérbios 23, versículo 22 diz que é o nosso dever como filhos honrar os nossos pais e fazer com que os nossos pais sejam felizes. Esse é um princípio de obediência. É uma responsabilidade dada por Deus a nós. Isso também é ter um compromisso com a verdade, com a prudência. Versículo 23 também descreve esse assunto. E que nós devemos ser justos e não ímpios, de acordo com como está escrito no versículo 24. Finalizando o ponto número 1, apresente a ação do tópico 1 para os seus alunos. Vamos para o ponto número 2, avançando e entendendo ainda mais sobre esse argumento bíblico. O ponto número 2 vai tratar sobre o seguinte argumento. A promessa do mandamento. Qual é a promessa que Deus faz aos filhos que obedecem aos pais? Vamos entender isso à luz da palavra. Provérbios capítulo 6, versículo 22. Quando o jovem, quando o juvenil, quando o adolescente obedece aos pais, honra o Senhor de acordo com a palavra, honrando os pais, guardando o mandamento, a escritura no seu coração, ao raiar do novo dia, o Senhor, o Deus vivo, falará com ele. Essa é a primeira recompensa que nós temos desse mandamento. A recompensa de uma intimidade profunda com Deus. E o Senhor também iluminará os nossos caminhos. Iluminando os nossos caminhos, Ele caminhará conosco. Essa é mais uma promessa que Deus nos dá, de acordo com as Escrituras. Mesmo que às vezes seja difícil concordar com algum aspecto da disciplina feita pelo pai ou pela mãe, as Escrituras nos ensinam que nós precisamos honrar os nossos pais. Precisamos exaltar a Deus honrando os nossos pais. Esse é o nosso dever como cristãos. E fazendo isso, seremos fiéis a Deus, honrando os nossos pais em ações, em palavras, exaltando a Deus em todo o tempo. Esse é o dever e o cuidado que o cristão deve tomar diariamente. Avançando, não se esqueça de apresentar a ação do tópico 2, que tem uma dinâmica maravilhosa para você trabalhar com seus alunos. Vamos para o terceiro e último ponto da nossa lição, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento. A alegria dos pais. A alegria que Deus dá aos pais por um filho ou uma filha obediente. Como filhos, devemos entender que a nossa missão é trazer, proporcionar alegria para os nossos pais. E proporcionar essa alegria exatamente porque eles suportaram dores terríveis, por exemplo, as dores de parto suportadas por sua mãe. Foram dores que ela suportou para que você viesse a esse mundo. Por isso nós devemos honrá-los. O seu pai trabalhou de dia e de noite justamente para poder te dar uma educação, para poder fortalecer você, para poder te ver crescer. Ele também precisa ser honrado. E por isso nós, como cristãos, trabalhamos esse aspecto exatamente para ensinar e incentivar os nossos jovens a exaltarem a Deus de acordo com as Escrituras, a honrarem os pais, a trabalharem, a não serem preguiçosos,
a serem pessoas de bem, maduras, de acordo com o Evangelho. Não se esqueça de ler o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. O Senhor é aquele que pavimentará o seu caminho. O Senhor é aquele que estará com você quando você honrar aqueles que cuidaram de ti, por exemplo. Eu espero que Deus em Cristo use você. Não se esqueça da ação do tópico 3. Seja um instrumento de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Tchau, tchau, gente, e te espero por aqui.